Olá minha gente, segue no canal para mais vídeos. Eu vou falar para vocês hoje uma questão muito importante, que são as 3 leis que tem em cima da terra, beleza? As 3 leis que imperam aqui em cima da terra. Aí eu vou explicar a você, se você entender isso, beleza? Aí você vai dar um passo à frente. E olha, um passo muito grandioso à frente, beleza? Então o que é que acontece? As 3 leis. Vamos lá. Para me explicar as 3 leis, eu fiz o desenho aqui no quadro, mas só que, como é que se diz, a câmera aí não dá para focar muito não. Aí eu coloquei aqui o desenho, mas só que não tem como, eu estou aqui fazendo esse vídeo sozinho, Deus. O que é que acontece? As 3 leis, ela funciona da seguinte maneira, beleza? Aí aqui, ó, aqui nós temos o globo, O que é que acontece? Tem o planeta Terra, beleza? O planeta Terra. O que é que acontece? No planeta Terra, que Deus criou, impera as 3 leis. Qual é a lei que tem aqui no planeta Terra? Quais são essas 3 leis? A primeira lei é a lei do medo. A lei do medo. A lei do medo é o que? Todas as criações que Deus fez, beleza? Se elas não conhecer a Deus, se elas não conhecer a essência de Deus, se elas não conhecer essa parte espiritual, mas elas vão conhecer a lei do medo, beleza? Qual é a lei do medo? A lei do medo é a lei da sobrevivência. Tudo que eu faço é em prol de uma sobrevivência. Exemplo, eu estou aqui no planeta Terra, beleza? Ano de 2025, O que é que acontece? Aqui no planeta Terra acontece o seguinte: a gente, para viver aqui, né, na Terra, um ser humano normal, o que é que acontece? Uma pessoa comum, vamos lá, eu sou comum agora, uma pessoa comum. O que é que acontece? Eu, para que as outras pessoas me aceitem, aqui em cima da terra, eu tenho que ter um reconhecimento pelas outras pessoas. Aí isso, eu estudo um certo tempo, no caso a minha graduação aqui de matemática, eu trouxe meu diploma para poder explicar, beleza? Aí eu me formei durante 4 anos. Aí eu me formei, recebi o diploma de matemática. Aí agora eu sou matemático. Aí eu tenho um conhecimento agora perante os homens, eu sou conhecido como matemático, beleza? Perante as criações, beleza? Então, aí eu com medo, né, de não ter um futuro, de não ter minhas coisas, aí eu tenho que seguir essa regra que eles impõem, que é a lei do que tem das criações de Deus, que essa daqui são as leis das criações de todos os seres vivos de Deus que tem em cima da terra, beleza? Então todos os seres vivos criam regra e criam leis, desde animais irracionais, mas eles são pensantes também, né? Mas só que a população aqui chama eles de irracionais, mas eles pensam, beleza? Até a gente que cria leis, mas eles também criam leis. O leão sabe, né? A coça sabe que se for para a área que o leão está, ela pode ser predada pelo leão. Então o medo dela ser predada pelo leão, de o leão se alimentar dela, faz com que ela não vá lá. Então a lei que impera em todas as criações que não conhecem a Deus é a lei do medo, beleza? Aí vem a outra lei. Pronto, aí esse diploma aqui é o que? Se eu não tiver um diploma, se eu não tiver uma formação, se eu não tiver alguma coisa, aí eu vou estar uma pessoa vulnerável em visão dos homens, beleza? Pronto, aí entendeu? Foi a primeira lei, que é a lei do medo, que impera na terra, é a lei do medo. Tudo que eu faço é por medo, beleza? Aí, agora vem a próxima lei. Qual é a próxima lei? A próxima lei é o seguinte, ó. A próxima lei é a lei da escravidão. Qual é a lei da escravidão? A lei da escravidão, ela foi criada por Lúcifer, beleza? Por quê? Porque assim, Lúcifer vivia no paraíso, ele foi expulso de lá do paraíso. Mas só que é assim, tudo que Deus cria, tudo que é criado por Deus não tem como se destruir. Nada se destrói, nada pode ser destruído. Aquilo que Deus criou, que Deus deu existência, nunca mais é destruído. É a lei de Deus, beleza? Então o que é que acontece? Mas pela desobediência de Lúcifer, o que é que acontece? Deus impõe limite a Lúcifer. Igualmente Deus impõe limite às águas. Deus não impõe limite às águas. Deus não impõe limite à luz do sol. Tudo Deus impõe limite, beleza? Tudo tem limite. Tudo quando Deus cria, Deus já cria com um certo limite. Mas só que quando esse algo, essa criação de Deus, não está indo de acordo com as necessidades de Deus, Deus afasta ele para outro setor. Mas Deus não destrói. Por quê? Porque tudo que Deus cria é indestrutível, não tem como destruir. Mas Deus consegue colocar em outro ambiente e ressignificar aquilo, colocar em outro ambiente para que não atinja
ao próprio Deus, beleza? Porque Ele é o soberano, é o Pai de todos nós. Então, diante disso, o que é que acontece? Deus mandou Lúcifer descer, beleza? Essa parte aqui em cima, essa parte aqui em cima, aqui é o céu, beleza? Aí na batalha que teve, Lúcifer desceu, passou pela terra. Mas aqui na terra impera a lei dos homens, que já tem. E o que é que acontece? Quando Lúcifer desceu, Deus impôs um limite a Lúcifer. Igual a luz do sol, os raios solares vão até um certo ponto. Igual as águas do oceano só vão até um certo ponto. Até um certo ponto. Então, Deus deixou que Lúcifer, ele ainda caminhasse, a fronteira de Lúcifer também passasse, como se a terra fizesse parte da região que Lúcifer habita. Como se fizesse parte, não, faz parte da área que Lúcifer habita. Aí por causa disso que aqui é muita turbulência, beleza? Aí vamos lá, entendendo isso, deixa eu pegar aqui. Entendendo isso, aí o que é que acontece? Aí você entendeu a segunda lei, Aí aqui tem a lei do medo e agora a lei da escravidão, que Lúcifer quer escravizar você para que você lute contra Deus. Por quê? Porque Lúcifer não pode ir contra Deus, porque Deus já impôs limite a Lúcifer. Lúcifer ele só pode ficar até aqui, Lúcifer. Aí é seu limite. Até o dia que Deus vier e resolver tudo, beleza? Aí o que é que acontece? Aí Lúcifer escraviza a criação de Deus, as criações de Deus, para que se volte contra o próprio Deus. Aí você diz, por que é que a gente tem essa liberdade com Deus? Porque é o seguinte, o que é que acontece? A gente também foi desobediente com Deus. Lúcifer foi desobediente e a gente também foi desobediente. Vê a coisa, não é um ser humano, né? Aí diante disso, o que é que acontece? Deus criou a lei da libertação. Tem a lei do medo, que é a lei das criações de Deus. Vem a lei de Lúcifer, né? Que é a escravidão. E vem a lei de Deus, que é a libertação. Beleza? Então, a libertação é o quê? A libertação ela vem através de Jesus Cristo. Jesus Cristo ele é quem vai ensinar como é que você se liberta disso. De tudo que o homem cria aqui. Se você quiser ficar preso, você está preso no mundo dos homens. Como é que se liberta do mundo dos homens? Você se liberta através da lei de Deus, que foi trazida por Jesus Cristo. Como é que você se liberta da escravidão de Lúcifer? Através da lei de Deus, que foi trazida através de Jesus Cristo. Então, Deus, ele é a libertação. Mas o que é que acontece? Só que Deus deu liberdade para tudo. Deus criou suas criações e deu liberdade para elas, né? Para elas. Então, resumindo, todos nós sempre temos livre arbítrio. Isso foi Deus que nos deu. E todos nós somos indestrutíveis. Nós somos indestrutíveis. Por quê? Porque Deus nos criou, beleza? Aí não tem como destruir. Aí, resumindo, aí o que é que acontece? Nesse meu ponto, nesse intervalo de tempo, aí você vai fazer a escolha, beleza? Então você tem que estudar sobre essas 3 leis. Estude sobre escravidão para você ver como é que a escravidão realmente funciona, como é que o medo funciona e como é que a libertação funciona. Para você estudar sobre libertação, você estuda sobre Jesus Cristo, você se liberta. Para você estudar sobre o medo, observe o ser humano, o ser humano vai ensinar a você como é que se aprende sobre o medo, porque o ser humano sempre usa o medo para atingir os seus objetivos. Lúcifer, ele usa a escravidão. Então estude sobre a escravidão que os homens já causou em cima da terra, que você vai conhecer mais um pouco a Lúcifer. Mas para você entender Lúcifer, você tem que estudar sobre Jesus Cristo, sobre todo aquilo que Jesus Cristo pregou e disse que você tem que estudar. Aí você vai entender a Lúcifer e você vai entender a Deus. E para você entender os homens, você tem que viver aqui em cima da terra só, porque você vai viver a lei dos homens de todo jeito. Por quê? Porque se você não viver a lei dos homens de todo jeito, os homens vão lhe exterminar. É desse jeito, simples e fácil, beleza? De entender. E pronto, espera um minutinho, deixa eu raciocinar aqui. Pronto, para concluir, chegou o raciocínio, Deus mandou na minha mente. O que é que acontece? Só que acontece o seguinte, como Jesus Cristo mesmo disse, vai chegar um dia que o Pai vai vir. Aí quando Deus vier realmente, aí Deus vai organizar tudo. Porque Ele disse que ia vir. Agora só que para isso é um tempo determinado, o tempo de Deus. Mas enquanto o tempo de Deus não chega, você tem que entender sobre essas 3 leis. O medo é o que impera o mundo. A escravidão é o que